precisar de 4 tecidos medindo 32 por 32. Eu resolvi fazer aqui os 4 tecidos que a gente vai precisar, estampas diferentes, mas no tom azul. Então, eu elegi esses 2 aqui pro forro e esses 2 aqui pro tecido principal. Nos 4 tecidos, estruturei com a manta acrílica. Para fazer o bolso, esse tecido aqui, ele mede 35 por 20. E esse de baixo, 35 por 18, 2 centímetros menor, porque a gente vai fazer o debrum ali em cima. Para fazer a alça, ela vai ficar assim, desta forma, com os botões de pressão na ponta. Nós vamos utilizar também os botõezinhos de pressão, no caso aqui azul. Para fazer ficar igual aqui, a gente vai utilizar 2 fitas de algodão. Aqui ela tem a largura de 2,5, esta fita de algodão, e o comprimento dela aqui é 33, 2 iguais. Aqui mais um tecido, medindo aqui na largura 5 e no comprimento aqui 33 do mesmo tamanho. Aqui vocês vão, esses, né, na medida de 5 vão dobrar aqui pra dentro, vão dobrar de novo, ela vai ficar assim. Tá? Para ser colocada aqui no meio. Vão precisar de 2 tecidinhos aqui, medindo 9 por 8, que é para fazer este terminal aqui. Então, a gente vai começar com a alça mesmo, tá? Aqui a gente, como eu falei para vocês, dobra aqui e coloca, vocês entenderam aqui, né? Ela tem 5 de largura. Aqui. Aí, dobra aqui pra dentro a beiradinha, a outra beiradinha pra dentro e dobra de novo, por isso que ela fica assim, e ela tá passada no ferro, por isso que ela já tá assim estreita, tá? Só no ferro a gente consegue fazer isso. Aí então coloca bem no meio, alfineta aqui, né, pra ela não correr na hora que estiver costurando, vai alfinetando. Então aqui fica alfinetado, vai na máquina e passa uma costura reta até o final aqui, 2, né, uma aqui em cima e outra aqui embaixo, as 2 paralelas aqui. Então ela fica assim e assim. Poderia já deixar a alça direto assim, então eu resolvi colocar a parte de trás aqui igual. Aí a gente alfineta de novo. Alfineta então as 2, ficam presas aqui. E a gente vai fazer na beirada aqui o zigue-zague. Ficou assim então, né, igual a outra. E agora a gente vai colocar os terminais então aqui. Os terminais a gente vai pegar o tecidinho aqui e vai dobrar o meio aqui, assim, simples. E passa uma costura reta aqui. Gente, olha só, eu tava gravando em outro local aqui, né, e ficou muito escuro que eu tava utilizando a luz do dia. Então, eu resolvi trocar de lugar. Então, o que que eu fiz? Já fiz essa parte aqui, só que eu gravei e não vou mostrar pra vocês, ficou muito escuro. Vou fazer agora junto com vocês essa outra parte que é a mesma coisa. Então, a gente pega o outro lado, né, esse 9 por 8, dobra aqui e passa uma costura reta aqui. Fiz então essa costura aqui, né, na pontinha. O que que a gente vai fazer? A gente vai trazer isso aqui pro meio, assim, e vai colocar a parte de baixo, né, que seria do avesso, assim. Um tanto assim, deixar pra fora, um pouquinho assim. E vamos passar uma costura reta aqui, prendendo bem, né, com retrocesso no início e no fim, pra isso aqui não se descosturar depois. Passei a costura então ali, aqui, né, assim. E a gente, então, traz agora pra frente isso aqui. Ficou aqui da mesma largura. E agora a gente vai empurrar isso aqui pra dentro. Obviamente que ele tá muito grande, então a gente vai cortar um pouco isso aqui. Dá uma refilada. E agora a gente empurra pra dentro. Aí a gente vai lá na máquina, passa uma costura aqui em volta, aqui assim, né, um pesponto pra prender isso aqui. E aí a gente vai pra parte de colocar aqui esse botãozinho aqui, né, esse um aqui e o outro ali. Feitos então os dois lados aqui. Então a gente vai colocar aqui no meio, né, eu já tinha feito o furinho. Vamos colocar aqui assim, e esses outros 2 conjuntinhos aqui.
tá? Vai ficar, então, igual a esses dois aqui, que eu já tinha feito. Prontas, então, a polêmica das alças, né, que faz e desfaz. Vamos deixá-las de lado, então a gente vai passar para a parte principal aqui, então. A gente vai trabalhar, então, agora na parte principal dela. A gente vai fazer em todas as partes, tanto aqui no principal como no forro, uma caixinha de leite de 7 por 7. Que assim, a gente vai marcar, então, 7 por 7, né, essa caixinha de leite. Aqui também. Né? Vamos fazer em todos eles. Já vamos deixar marcadas as caixinhas de leite para não precisar depois estar voltando. Tá? Então já ficou marcado nos 4 tecidos. Aqui a gente vai recortar isso aqui. Recortei, então, em todos eles. Vou deixar aqui o forro separado e vamos agora brincar nessa parte aqui, que é a parte de fora, com esses quadradinhos aqui que sobraram. Então, aqui eu vou costurar, passar um zigue-zague em volta, vai ficar tipo um vestido de festa junina, né? Mas isso aí é só para aproveitar os quadradinhos e para fazer um modelo, né? Um composê. Então, isso nessa parte de cima e esse aqui na parte de baixo, daí. Aqui assim, né, a gente brinca como... Então, eu vou lá na máquina, brincar um pouquinho com isso aqui e já trago pra vocês. Tá aqui a minha brincadeira pronta, então, né, dos dois lados eu fiz assim. Vocês joguem, né, como vocês quiserem. Eu já botei 2 botõezinhos aqui que eu tinha ali, né, só pra um enfeite mesmo. Então, a gente vai agora fechar isso aqui. A gente vai passar a costura por aqui e por aqui. Costurei, então, aqui dos lados, aqui embaixo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar essa caixinha de leite aqui, essa costura reta aqui e costura reta aqui. Então, aqui, ó, fiz a costura. Aqui assim. Agora, a gente desvira aqui. E ela já começa a tomar uma forma aqui, ó. Então, essa aqui ficou sendo a parte de fora que a gente vai deixar, então, de ladinho um pouco. A gente vai ir pra parte do forro e do bolso. Vamos começar pelo bolso aqui. Esse aqui vai ser o meu forro do bolso. A gente vai passar uma costura reta aqui, tá? Depois, a gente vai virar e vai ficar o debrum, por isso que ela é 2 centímetros maior, mas isso eu mostro pra vocês, tá? Eu vou fazer a costura reta aqui e vou virar aqui com vocês. Passei então a costura aqui, agora a gente vira assim, né? Pode ver que ela tá mais comprida aqui nessa parte, que é a parte que vai ficar aparecendo lá em cima, como o chamado falso viés, né? Que alguns chamam. Então, a gente vai alinhar lá embaixo, assim, e aqui, ó, sobrou o pedacinho aquele que tava sobrando lá embaixo, né? Ficou aqui, a gente alinha, ela fica sobrando, na verdade, que de baixo ela vai lá pra cima. E vamos dar uma passadinha aqui. A gente tem que deixar isso aqui bem retinho. A gente vai pegar essa parte aqui, onde a gente vai prender o bolso. Vai pegar o bolso, vai sobrepor aqui. Aqui tá a margem que vai ficar depois na costura, que é o nosso limite. Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, aqui é o meu limite. Daqui até aqui, né, desses dois aqui, a gente sabe que tem 32. Então, pra eu dividir isso aqui em partes iguais, eu vou dividir por 4, que vai dar 8. 4 vezes 8, 32. Então, eu vou fazer de 8 em 8. Então, eu fiquei com 4 escaninhos, tá? 4 lugares aqui pra colocar as agulhas, tesoura. Bom, agora o que a gente faz? A gente vai medir daqui 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro aqui. E a velha risca, né, de 2 pontos. Então, eu vou pegar o meu bolso aqui, vou dobrar um pouquinho assim pra cima, só um pouquinho aqui, e vou passar ele pra que
a gente costure ali em cima desta risca que a gente vira um pouquinho assim, não muito, né? Porque a gente precisa de profundidade pra depois colocar as nossas agulhas, a tesoura. Se a gente se aprofundar muito aqui, essa parte aqui vai ficar muito curta. Então, dobrado, passado ali, a gente volta aqui com a nossa parte, que a gente fez esse risco aqui, né? E a gente vai procurar aquele risco que a gente fez aqui no início, lembra? Aqui, ó, a gente fez esse risco, né, porque é o nosso limite. Então, a gente vai procurar ele aqui. Aqui tá ele, aqui tá o nosso limite ali. Então, a gente vai colocar em cima daquele risco que a gente fez, respeitando aqui esse limite ali, pra ficar bem aqui certinho, e aqui. E a gente dá uma alfinetada nisso aqui. Então, a gente vai na máquina e passa uma costura reta aqui, uma costura simples e reta. Costurei, então, aqui, né? Agora, a gente vira assim, a gente dá uma pequena passada aqui. Então, a gente vai passar costuras agora. Costura ali pra prender isso aqui, depois passa aqui, depois aqui, depois aqui e aqui, por último, pra prender ele. Então, tá aqui, feitas as costuras aqui, né? Agora, a gente refila essa parte aqui. O que a gente faz? A gente vai, então, fechar, né, isso aqui. A gente vai colocar, sobrepõe aqui. E vai fazer a mesmíssima coisa que a gente fez na parte exterior. Vamos passar uma costura reta aqui, uma costura reta aqui e uma costura reta aqui. Feito aqui a costura, tudo direitinho, como a gente fez da outra vez. Vamos dar uma outra refilada aqui. Agora a gente vai fazer isso aqui, mesma coisa que a gente fez lá no principal. E vai na máquina, costura reta e costura reta aqui. Então, aqui a gente fez a costura aqui nas caixinhas de leite, né? Vamos deixar um pouquinho de lado, a gente volta aqui para nossa parte principal. E aqui do lado estão as costuras. Então, a gente vai trabalhar no lado das costuras, aqui onde eu já fiz algumas marcações. Aqui, assim, a gente vai pegar daqui da costura pra cá, 5 centímetros. Daqui pra cá, dessa costura. E daqui pra cá, 5 centímetros. Daqui de cima pra cá, 3,5 centímetros, tá? Onde eu fiz aquela marcação. E aqui a mesma coisa, 3,5 centímetros. E a gente vai colocar o botãozinho de pressão aqui por dentro. Aqui. E aqui a mesma coisa. Aí vai lá no balancinho, tá? Eu vou colocar os dois pra mostrar pra vocês como é que a gente coloca do outro lado sem precisar marcar. Ficou assim. Agora, pra fazer do outro lado, pra ficar bem certinho, não precisar marcar, a gente só vira assim, ó. A gente vira e bota aqui costura com costura, prende aqui. E bem simples, a gente aperta aqui, ó. Já ensinei isso pra vocês em outros vídeos. Aperta aqui, vai ficar marcado. Daí não tem erro, porque ele vai ficar da mesma altura que do outro lado. Eu já vou colocar aqui, ó, aonde tá marcado. Assim. Coloco ali, vou lá no balancinho e coloco. E depois eu faço a mesma coisa aqui, tá? Marco, aperto ali, né? Fica uma marcação por pressão, como se diz. Aí, na marcação, a gente coloca o outro botãozinho, faz o mesmo sistema daqui, tá? Já trago pra vocês pronto. Então, ficou aqui colocado dos dois lados aqui. Assim, assim. E assim, assim. Então, agora a gente vai pegar aqui o forro que a gente, né, já tava pronto. Vamos vestir aqui. Assim, a gente veste, então, costura com costura aqui. Aqui. E aí, pronto, tá assim. A gente vai lá na máquina, né? Passa uma costura toda a volta, deixando aonde vocês quiserem deixar. Vocês elegem aonde vocês querem deixar. Se aqui na costura, aqui, né? Uns 4 a 5 dedos pra desvirar, então, a peça. Daí, depois a gente pesponta e aí a gente finaliza. Aqui, passei a costura toda a volta.
E agora vamos desvirar a peça toda por esse espaço que eu deixei aqui, tá? De uns 4 dedos eu deixei aqui, ó. Assim. Desvirei então aqui, agora a gente coloca pra dentro. Esse fica sendo o forro dele. Se não tivesse esses bolsos aqui, né, ou então, tanto faz, né, com esses bolsos aqui, poderia ser dupla face, né, mas se quiser deixar também o bolso pra fora, pode ser, continua sendo dupla face. Bom, enfim, agora a gente dobra pra dentro aqui essa partezinha e vai na máquina e passa um pesponto já fechando essa parte aqui. Tá? Faz um pesponto a toda a volta aqui, tá? Vou lá fazer e já trago pra gente finalizar, então, com as alças. Então, ficou assim, olha só, né? Que a gente dobra assim, né? E fica sendo o nosso cestinho aqui. Aqui a gente coloca, então, tesoura, coloca agulha de tricô, agulha de crochê, o que a gente quiser colocar ali. Tá? Aqui, então, ficou 1 escaninho, 2, 3 e 4. Se quiser dividir aqui no meio, né, fica à vontade. Então, aqui a gente pode usar assim viradinho, pode usar ele assim, né, como quiser. Agora, a gente prende as alças, então, aqui, nesses 2 botões de pressão que a gente colocou. Aqui, ó. Então, vira assim, e pode utilizar dessa forma, né, aqui. Na hora de transportar, pega aqui e leva. E aí, dobra aqui, então, e ficou a nossa bolsinha para tricô, para costura, para crochê, né, aqui assim. Pode fazer também dupla face. Eu tenho essa outra aqui, que eu fiz, no caso, patchwork, né? Aquelas meus retalhos que eu gosto muito de juntar e tal. Então, aqui é de um lado e do outro a mesma coisa. Que assim, aqui. Só que esse aqui não tem alça, eu fiz sem alça. E também pode fazer de diversos tamanhos, pode fazer maior, pode fazer menor e fazer os conjuntinhos, né? Vender o conjunto vai ficar uma graça, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, foi feito com muito, 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 muito carinho mesmo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!